Nessa tarde eu quero cumprimentar aos irmãos, a todos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus Cristo possa alcançar cada vida, cada coração. Nessa tarde eu quero, nessa oportunidade, quero ler a palavra de Deus, um versículo para ganhar tempo, sempre é assim, o vídeo sempre tem que correr. E o nosso tema de hoje é uma palavra sobre o perdão. Eu quero ler no Salmo, o Salmo número 32. Veja bem o título que a Bíblia está dizendo. E um versículo para nós ganhar tempo. Salmo 32, versículo 1 diz assim. Mas antes do versículo 1, eu vou ler aqui algo que está em cima aqui, ó. O título diz: A felicidade do homem perdoado. Exortação ao arrependimento. A felicidade de um homem perdoado. Veja isso. Bem-aventurado é aquele cujas transgressões são perdoadas e cujo pecado é coberto. Muito bem, esse é o nosso tema aqui dessa palavra de hoje. O tema da nossa palavra de hoje é: bem-aventurado o homem que é perdoado. Depois, para nós continuar, está escrito aqui, no nosso cabeçário começa dizendo assim: o significado de ser bem-aventurado. Vamos lá então, para a introdução. Davi afirma, nesse texto sagrado, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é uma expressão que significa feliz, bendito ou abençoado. Aparece em vários textos da Bíblia. De fato, o perdão divino proporciona felicidade, tranquilidade à consciência das pessoas. Entretanto, esta expressão bem-aventurado tornou-se mais conhecida ainda devido ao famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Bem-aventurança, no qual Jesus citou várias importâncias da bem-aventurança. Então aqui está o nosso cabeçalho. Então o nosso cabeçalho é esse. Agora o título da nossa palestra é: Bem-aventurado é o homem perdoado. Bem, perdoado. Então, se bem-aventurado é o homem perdoado, então significa, a palavra bem-aventurado significa feliz. Feliz, bendito e abençoado. Então, quando o homem ele recebe o perdão, ele passa a ser feliz, ele passa a ser bendito e passa a ser abençoado. Por quê? Porque as suas transgressões, ela agora foi perdoada. É o que nós estamos começando a entender aqui. Então vamos ver para quem foi a primeira palavra que essa palavra que nós estamos vendo hoje, para quem foi a primeira pessoa que recebeu. Vamos então, para ganhar tempo. A importância da bem-aventurança nas Escrituras. A primeira bem-aventurança mencionada na Bíblia é dirigida a Israel. Bem-aventurado és tu, Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, escudo do seu socorro e a espada da tua altivez, pelo que os teus inimigos te serão por sujeito, e tu pisarás sobre as tuas alturas. Aleluia, glória a Deus. Vamos para um primeiro versículo para nós ver para quem foi essa bem-aventurança. A primeira bem-aventurança, ou a primeira palavra bem-aventurado foi para quem? Vamos para a Bíblia. Nós iremos para Deuteronômio, capítulo 33, o versículo de número 29. Diz assim a Bíblia: Bem-aventurado és tu, Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Bem, então a primeira palavra que receberam de bem-aventurança foi Israel. Israel
ele é considerado por Deus, a Bíblia nos ensina isso, que ele é o povo escolhido por Deus, chamado até de menina dos olhos de Deus. Por quê? Porque Israel, eu não posso entrar em detalhes agora, mas Israel foi o povo escolhido de Deus, a qual Deus proporcionou para adorá-lo. Entende? Então Israel foi o primeiro povo que recebeu essa palavra da bem-aventurança, que significa feliz, bendito e abençoado. Então Jesus foi, depois dessas palavras aqui, que já havia da primeira aliança, nós vemos a segunda aliança. A primeira aliança se trata do primeiro testamento. E segunda aliança, primeira aliança é o testamento, primeiro testamento. Segunda aliança já está falando de Cristo em si. Jesus se revela em tudo. Também não vou entrar em assuntos, só para você entenda. Agora vamos lá, mais um aqui, em Jó 5,17 é dito que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não despreze, pois, o castigo do Todo-Poderoso. Veja isso. Como pode ser abençoado o homem que Deus castiga? Entendeu? Por quê? Na realidade, essa expressão de palavra, nós entendemos, ela não é uma expressão que Deus simplesmente castiga o homem, porque Deus, ele é amor. O significado é que Deus, nós podemos fazer uma colocação aqui, Deus, ele abençoa o homem. Está entendendo? Deus, ele quer que o homem entenda que ele é o seu Criador. Então, nós podemos colocar também essa palavra, bem-aventurado é o homem que Deus corrige. Bem-aventurado é o homem que Deus aconselha. Bem-aventurado é o homem que Deus castiga. Ele não despreza o castigo ou o conselho do Todo-Poderoso. Está entendendo? Então, bem-aventurado é o homem perdoado. É o nosso tema. Bem-aventurado é o homem perdoado. E a Bíblia está dizendo que agora, bem-aventurado é o homem a qual Deus castiga. É o homem a qual Deus corrige. É o homem a qual Deus aconselha. É o homem a qual Deus quer o melhor para ele. Certo? Então é isso que significa o castigo. O melhor de Deus para o homem, para que o homem entenda, para que o homem venha ter a compreensão que o Todo-Poderoso, ele quer o melhor para o homem. Então é necessário que Deus faça alguma coisa para que o homem entenda. Por exemplo, é como um pai de família, quer entender melhor, eu não posso segurar o assunto, mas veja bem. É como um pai de família que tem 2, 3 filhos ou mais. Então, o amor do pai para os filhos tem que ser igual. Mas acontece que às vezes, dependendo das ações dos filhos, talvez o pai passe a amar mais a um do que o outro. Não é bom isso, o pai tem que revelar o amor para todos os filhos iguais. Mas acontece que existe aquele filho que é mais obediente. Existe aquele filho que não é menos desobediente. Então, talvez por causa da obediência do filho, da ação do filho, o pai passa a amar mais um do que o outro. Então, como Deus ama todos os homens e mulheres, então Deus traz para nós condições que nós passamos a conhecer que Ele nos ama, Ele quer o melhor para nós. Por isso que Deus nos corrige, entende? Muito bem. Vamos lá, porque existem vários versículos que eu podia ler, eu vou ler só alguns, porque por causa do nosso tempo. Tudo bem? Então vamos lá. Veja isso, no Salmo 1, versículo 1, o salmista afirma que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja isso. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não assenta na roda dos pecadores. Não assenta na roda dos ímpios, homens que não conhecem a realidade do eterno. Então, a Bíblia está dizendo que bem-aventurado é o homem que ele se separa da iniquidade, que se separa da maldade, que se separa dos homens que não conhecem a verdade. E o homem que não conhece a verdade, até finge que conhece, mas não conhece.
que conhece a verdade, mas não conhece, desculpa aí. Mas, então, a Bíblia está dizendo que bem-aventurado é o homem. A palavra varão significa homem, que não anda seguindo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Esse homem, a Bíblia diz que ele é bem-aventurado. Por quê? Porque o nosso tema é esse. Bem-aventurado é o homem perdoado. Muito bem. Eu até gostaria de ter uma condição de expressar mais, mas o nosso tempo não permite, porque se o vídeo ficar muito grande, as pessoas talvez tenham dificuldade de ver. Então, no Salmo 32, versículo 1, lemos que bem-aventurado é aquele que cuja transgressão é perdoada e cuja pecado é coberto, e que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não imputa a maldade e cujo espírito não age engano. Então veja bem, a palavra que nós estamos vendo aqui, ela é uma palavra que nos traz uma orientação e que nos passa a refletir a bem-aventurança de Deus para os homens, que é o homem perdoado. Então a Bíblia está dizendo que bem-aventurado é o homem a qual Deus não imputa ali o pecado, as suas transgressões. Bem-aventurado é o homem que não age engano no seu espírito. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o Espírito, nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Então existe um espírito oposto que ele entra na vida dos homens e engana os homens. Não vou entrar nesse assunto também. Mas a Bíblia está dizendo que bem-aventurado é o homem cujo pecado é perdoado, ou transgressões que é perdoada, porque a palavra pecado, a palavra transgressões, a palavra ofensa, a palavra iniquidade, ela se resume em uma só, é a mesma palavra, é pecado. Iniquidade é pecado, transgressões, sim. Ofensa, sim. E o pecado na sua origem, ele é pecado. Então, o pecado, ele abrange tudo isso. Então, bem-aventurado é o homem que o seu pecado é coberto. Mas entenda bem, existe duas condicionais aqui. Existe aquele pecado, que ele é coberto, que o homem peca e não confessa, depois que o homem passa a conhecer a Jesus, ele peca e nele não confessa, esse pecado está verdinho diante de Deus. Então, esse tipo de pecado, ele está reservando para um dia que o homem estará diante de Deus para ser, então, expulso da eternidade, porque não entra lá. Se o homem conhece a verdade e ele peca, ele tem que confessar o seu pecado. Porque a Bíblia diz, bem-aventurado é o homem que o seu pecado, ele é perdoado. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui o pecado é coberto, eu não posso entrar muito no assunto, porque senão eu vou tomar muito tempo. Então é o seguinte, é assim, Jesus, o sangue de Jesus, é ele que nos perdoa. Então, vou fazer só uma colocaçãozinha rápida para você entender. Então, digamos assim, quando está dizendo aqui o pecado que não é imputado e que é perdoado ou perdoado, e que o seu pecado é coberto, significa que o homem ele foi liberto do seu pecado, ele agora está livre de ficar debaixo da sentença do pecado, e o sangue de Jesus lava o pecado do homem. Então quer dizer que Jesus, o seu sangue nos cobre, lavando-nos, então o nosso pecado foi coberto e foi perdoado por Jesus, ok? É isso aí. Bem, vamos lá. Ó, no Salmo 41, versículo 1, a palavra de Deus afirma que bem-aventurado é aquele que atende os pobres, e o Senhor o livrará no dia do mal. Fazer o bem às pessoas proporciona felicidade. Tanto fica feliz o beneficiado, como o que faz o benefício. Vamos para o versículo da Bíblia, Salmo 41, e o versículo 1. Deixa eu ver se eu tô no jeito aqui. Salmo 41, versículo 1. Vamos achar aqui. Salmo. Então, a Bíblia está dizendo aqui que bem-aventurado é o homem que ele atende o pobre ou os pobres. Tá entendendo? Porque sempre Deus ele cuida dos pobres. Então veja bem. Vamos ver, conferir o versículo aqui. Salmo 41, versículo 1. Veja isso, ó. Bem-aventurado é aquele
que atende aos pobres, e o Senhor o livrará no dia do mal. Está entendendo? Bem-aventurado é aqueles que atende, que socorre os pobres, porque no dia da angústia, no dia do mal, o Senhor o livra, o Senhor o guarda. Por quê? Porque ele está fazendo bem para alguém. Fazer o bem é o direito de todos, é o dever de todos. Jesus disse, fazer o bem e não olhar a quem. Então, isso é também uma bem-aventurança de um homem que ele atende o necessitado. Se você tem condições de atender alguém que é necessitado, atenda, porque Jesus até disse, nos ensina Jesus, dizendo que se eu tenho 2 camisas e alguém chega e não tem nenhuma, e ele chega e pede uma para mim, qual que é o meu direito? Jesus me ensina que eu tenho que ter, se eu tenho 2, então eu dou uma para ele e eu fico com uma. Então significa que eu estou coberto e ele também. Então, bem-aventurado é aquele homem ou aquela mulher que tem e que ele atende a necessidade de um necessitado. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele será bem-aventurado porque ele está socorrendo alguém. E o que a Bíblia diz? Que Deus o livrará a vida dele no dia da angústia, no dia do mal, certo? É isso que está sendo revelado para nós. Vamos lá. No Salmo 128, versículo 1, está escrito assim. O salmista escreve, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer ao Senhor é estar no seu caminho, e andar no seu caminho proporciona felicidade aos homens. Veja isso, veja isso. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Temer o Senhor e andar nos seus caminhos proporciona felicidade aos homens. Veja bem, o nosso assunto é esse. O homem, a felicidade de um homem perdoado. Quando fala homem, fala mulher também. É que, como a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação, então a Bíblia sempre aponta sempre para o homem. Mas essa razão inclui tanto o homem como a mulher, porque a salvação tanto é para o homem como para a mulher. Bem, entende? Então veja bem. Então a Bíblia está dizendo aqui que o homem que teme a Deus, o homem que anda com o Senhor, nos caminhos do Senhor, não nos seus próprios caminhos, mas no caminho de Deus, no caminho do Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele é bem-aventurado, ou seja, ele é feliz. E o que a Bíblia está dizendo? Que essa felicidade, ela aumenta, porque a bem-aventurança, ela proporciona a felicidade aos homens. Então, bem-aventurado é o homem que Deus o perdoa. Ok? Então é isso que está dizendo a Bíblia. Vamos lá. Ó, em Provérbios, capítulo de número 3, e o versículo de número 13, Salomão afirma: bem-aventurado é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Vejam bem o que a Bíblia está dizendo para nós. Vamos conferir esse versículo? Vamos lá. Provérbios, capítulo 3, versículo 13. Vamos ver o que está escrito aqui. 3:13. Ó, bem-aventurado. Vamos lá. Veja isso. Provérbios, capítulo de número 3, versículo 13. Ó. Bem-aventurado é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Agora entende. A Bíblia está dizendo sobre uma bem-aventurança que Deus proporcionou aos homens por causa que os homens caíram lá atrás nos dias de Adão e Eva. Então, Deus proporcionou o perdão de lá até hoje. E Deus continua lutando em prol da vida do homem. Então, quando o homem ele chega a esse ponto, nós entendemos agora. A Bíblia está dizendo assim que ele é bem-aventurado o homem que acha sabedoria e adquire conhecimento. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Entendeu? E o conhecimento é prudência e ciência. Então, quando o homem ele
teme a Deus e anda nos caminhos do Senhor, e que ele busca a Deus, e que ele acha, porque Jesus é a sabedoria de Deus. Toda a sabedoria está em Jesus. Então, aí a Bíblia está dizendo que bem-aventurado é o homem que busca sabedoria e que acha conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Então, quer dizer, se Jesus é a sabedoria de Deus, então nós temos que buscar a sabedoria em Jesus. Então, quando a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento dos santos é prudência ou ciência, isso significa que o homem cristão de verdade, eu não estou falando de qualquer crença, eu estou falando de uma crença da origem. Porque crença, existe vários tipos de crença. Não é disso que eu estou dizendo, porque eu não acho base na Bíblia. Eu estou falando segundo a Bíblia. Essa crença aqui, que é bem-aventurado o homem que é perdoado. Feliz, bendito e abençoado. É isso que a Bíblia está dizendo. Então veja bem, isso é o que eu estou dizendo. É uma fé da origem. Porque a Bíblia diz que a fé ela não é palpável. Eu estou palpando essa Bíblia, ela está nas minhas mãos e eu estou segurando ela. Então isso aqui não é fé. Agora, se ela não tivesse nas minhas mãos, e eu estivesse acreditando que eu poderia eu pegá-lo, é assim que é a fé. A fé é assim. Nós não vemos ela, mas nós acreditamos, porque isso é fé. Eu não estou vendo Jesus aqui, mas eu creio que ele existe. E ele é o dono da minha vida, da minha alma. Então eu creio nele como meu dono, como meu Senhor, como meu Salvador pessoal. Então isso é fé. Ok? Então a Bíblia está dizendo que bem-aventurado é o homem perdoado. Feliz, bendito e abençoado. Que coisa linda, não é? Então veja bem. Então o que a Bíblia está dizendo? Então vamos lá, vamos correr. Ó, em Mateus capítulo 5, versículo 3 a 11, em seus famoso sermão da bem-aventurança, Jesus começa dizendo: bem-aventurado é os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E em Mateus capítulo 16, versículo 17, após Pedro ter afirmado que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, Jesus disse a Simão Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi a carne e o sangue que tu revelaste, mas o meu Pai que está no céu. Olha aí, Pedro agora. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos quem ele era, e eles começaram a falar, alguns respondiam, mas aí Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse para Pedro: Pedro, você é bem-aventurado, porque você não revelou a carne, mas você revelou o meu Pai que está no céu. Então, bem-aventurado é o homem que ele passa a entender que existe um Criador, que existe um Deus eterno, sublime, glorioso, maravilhoso e supremo, e que além dele não existe ninguém, e que pode perdoar o homem. Ok? Então, bem-aventurado és tu, Pedro, porque você não revelaste carne e sangue, mas você revelaste o meu Pai que está no céu. Então, a partir de que o homem ele é perdoado e ele começa a entender, ele começa a buscar a Deus, a orar, ele estudar a Bíblia, receber o ensino da Bíblia, ele passa a ser inteligente, ele passa a ser sábio, ele passa a ter conhecimento, ele passa a ter sabedoria, ele passa a ser um homem ser sábio porque ele agora tem sabedoria de Deus na sua vida. Então, ele começa a entender que os céus é real. Bem, vamos lá. Olha, em Lucas capítulo 12, versículo de 1 a 37, Jesus disse: bem-aventurado aquele servo, a qual quando o Senhor vir, achar vigiando. E em Lucas 14, versículo 15, Jesus ainda disse que bem-aventurado é o que come o pão do reino de Deus. Agora entende isso, bem-aventurado é aquele servo que quando o seu Senhor voltar, achar fazendo assim. Assim o quê? É o que nós estamos dizendo aqui, perdoado. Bem-aventurado é o homem que quando Jesus voltar para levar a sua igreja, achar ele perdoado. Porque o perdão é algo de Deus na nossa vida. Deus nos perdoa. Só que nós temos que segurar o perdão na nossa vida. Como assim?
Nós não podemos voltar a ser o que nós éramos antes. Nós temos que continuar no caminho que nós estamos vendo aqui. Bem-aventurado, que significa feliz, bendito e abençoado é o homem perdoado. Então, a partir do momento que nós fomos perdoados e que nós estamos caminhando no caminho de Deus, o que a Bíblia está dizendo aqui? Jesus espera que quando ele voltar para buscar aqueles que foi perdoado, que ele se continua preparado debaixo do perdão de Deus para que ele vai para a eternidade. Então, e depois Jesus também disse sobre aquele que comerá o pão no reino de Deus. A Bíblia diz que Jesus, que o pai de família ele fez simbolizando Deus. Ele fez uma grande ceia, uma grande festa e chamou os convidados. E os convidados, no dia da festa, eles tiveram uma desculpa cada um. E um disse: eu comprei um campo e eu preciso vê-lo. Então disse para o senhor da festa, o senhor da ceia, que me tenha por recusado. Olha isso. Bem, o segundo disse: eu comprei 12 jutas de boi e eu preciso testá-lo. Então me tenha por recusado. Aí o terceiro disse: eu casei. Disse para o senhor da ceia, o senhor da festa, que me tenha por recusada, porque não dá. Se eu casei, então o negócio agora não é mais ceia, não é mais Jesus. Entendeu? E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que o pai de família mandou, o dono da festa lá, mandou chamar todo mundo para que viesse. Isso aqui, se eu for entrar nesse assunto, eu vou demorar, não vou nem entrar. Então, depois eu disse que bem-aventurado é aquele que come o pão no reino do céu. Isso aqui se trata de salvação, se trata de um povo. Aqui também se trata para Israel e para a igreja. Isso aqui, essas pessoas que têm por recusado, digamos que eles mesmos se excluíram do reino do céu. Eu excluí do reino do céu porque eu comprei um campo, eu tenho que trabalhar no campo, só não estou nem aí com Jesus. Eu comprei a junta de boi, eu preciso usar o boi agora, então deixa Jesus para depois, eu vou cuidar do meu campo. Bem, eu casei, agora o negócio é a esposa e Jesus se der certo. É mais ou menos assim, para você entender. Então isso aqui significa pessoas professos, e que nós podemos até dizer pessoas que estão se apostatando da fé. Bem, eu não vou entrar no assunto porque fica longo. É só para que você entenda um pouco. Vamos lá. Ó, em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago afirma que bem-aventurado é o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparada para os que o amam, ou prometido àqueles que o amam. Vamos ver esse versículo da palavra de Deus aqui. Vamos ver. Vamos aqui para Tiago 1, versículo de número 12. Pai, Daniel. Fala para ele que espera um pouquinho, que eu estou ocupado. Ele falou que tinha marcado já. Então, mas fala para ele que eu estou terminando. Tiago 1, versículo 12 diz assim, ó: bem-aventurado é o varão que sofre as tentações, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem, veja isso, que bem-aventurado é o homem que ele sofre tentação, porque quando ele for provado receberá a coroa da vida. Oi? Falou que tem que dar 2 horas lá, já é 1h45. Hã? Ele falou que tem que estar lá 2 horas, já é 1h45. Tá, fala que eu tô indo. Bem, eu fui. Agora alguém tá me chamando, eu preciso fazer uma viagem, eu vou ter que atender. Mas só para confirmar aqui rapidinho. Olha, bem, Tiago capítulo 5, versículo de número 11 diz assim: Tiago ainda diz que bem-aventurado é o que sofre e fica firme. Tá vendo? E persevera firme. Ele sofre, ele é bem-aventurado porque ele está sofrendo, mas ele persevera firme no sofrimento. Em Apocalipse capítulo de número 22, versículo 14, lemos: bem-aventurado é aquele que lava a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que tenha direito na árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Quando a Bíblia está falando aqui, bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras, significa bem-aventurado é aquele que lava as suas vestiduras espiritual. Ou seja, bem-aventurado é o homem que Deus perdoa e prepara para a eternidade.
Bem, eu vou parar por aqui, por causa que tem alguém chamando para fazer uma viagem, mas depois que Deus vai preparar, nós vamos fazer outro vídeo, tá bem? Obrigado aí por você que vai ver esse vídeo, que Deus possa, foi um pouco corrido, mas é isso aí, um abraço.